O meu nome é Jaqueline Maia, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, eu trabalho com a Renata Borges, lá na clínica dela, na Cognitiva. E a gente vai falar um pouquinho desse tema aí da posição dos pais em relação à adolescência dos filhos. É uma fase que vai modificando, né? Vai saindo da infância para a adolescência, acontecendo alguns ajustes aí, os pais precisam acompanhar isso. Então, Cida, eu te passo a palavra para você se apresentar e falar um pouquinho do curso. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu já tenho algumas perguntas aqui, eu vou te falando e a gente vai vendo como que isso vai se dando, porque às vezes uma pergunta existe uma explicação, algo que é mais profundo, e aí você explica para a gente, à medida que for respondendo, aí você vai me falando que eu vou te falando outras perguntas. E eu vou acompanhando aqui as perguntas de quem quiser fazer, eu vou anotando, e à medida que você for explicando também, vamos ver como é que vai ser o tempo, né? A gente tem 30 minutos, mas se a gente tiver uma galera boa e quiser acompanhar, acho que a gente pode estender um pouquinho. A live mesmo, ela cai com 1 hora de duração, né? Tá ótimo. Então, fica à vontade, Então, para quem não me conhece, eu sou Cida Lopes, eu sou psicóloga, psicóloga cognitiva, sou sexóloga, educadora sexual, eu coordeno um curso de formação em sexologia clínica para profissionais de psicologia, medicina, fisioterapia e áreas afins. Tenho livros sobre sexualidade e relações humanas, também dentro da terapia cognitiva, da terapia de esquema, que são as linhas que direcionam minha área de trabalho, né? Mesmo sendo sexóloga, acaba que a terapia cognitiva é o nosso ponto de referência para a gente poder trabalhar, né? E aí, depois a Renata é uma grande amiga que a gente trabalha há mais tempo e a gente está com esse projeto de trabalhar de criança e adolescência, né? Que eu vou dar esse módulo para ela. E aí vocês estão todos convidados, é só entrar lá no site que vocês vão saber direitinho os detalhes. E para a gente vai ser um prazer receber vocês. Então, vamos lá. Eu vou fixar aqui rapidinho o número do telefone da clínica, para quem tiver alguma pergunta. A clínica está fazendo um grupo lá também de pessoas. E qualquer dúvida que alguém tiver, pode ligar para lá, pode perguntar, ou no direct da clínica. Cida, fala o seu Instagram para o pessoal anotar, quem quiser, para poder te seguir. Tá, o meu é Cida Lopes, sexóloga, o S do Lopes já é o de sexóloga, então não precisa repetir 2 S's. Então é Cida Lopes, sexóloga. Aí fica fácil de achar. Uhum. E vai ser um prazer ter a companhia de vocês. Eu estou mudando meu site agora, estou com várias novidades, vários produtos, inclusive um investimento que eu estou fazendo, que, né, como educadora sexual, que eu já trabalho nessa área tem mais de 25 anos, tanto na parte da sexologia como de educação sexual. E o meu desejo agora é dar uma assistência maior aos pais, porque normalmente a gente fica muito direcionado para a questão dos profissionais, né? Não vou abandoná-los nunca, mas eu acho que aproveitando, né, toda a tecnologia que a gente tem disponível, a gente tem que fazer uso, porque está todo mundo ainda passando muito aperto. E eu acho que a gente merece ser mais feliz e ter mais recursos da gente ajudar os nossos filhos também, né? Claro, claro. Eu participo também, eu sou voluntária na Pastoral da Criança, e a gente sempre fala que quanto menor a gente pegar ali a criança, né, e à medida que ela vai crescendo, quanto mais a gente der ferramentas, instrumentos, trabalhar
trabalhar as funções cognitivas, trabalhar as funções executivas ali da criança, melhor ela vai se tornar um adulto, e menos trabalho a gente vai ter, né? Quando essa criança depois se tornar um adulto. Então, quanto menor, melhor para a gente poder fazer um trabalho eficiente, para as pessoas serem melhores também. Então, vamos lá, vamos começar. Eu acho que dentro dessa ideia, né? Eu acho que a educação, já que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai falar mais de criança e adolescência, eu acho que investir na educação é educação preventiva, né? Sim. Eu falo que o que vale para o sexo vale para a vida. Então, por que os meninos que estão chegando hoje têm que pagar o preço que nós pagamos? Porque, assim, é muito raro a gente encontrar pessoas que falam que eu tive uma educação que foi satisfatória, que foi adequada, que foi... Então, eu acho que quanto mais cedo a gente fizer esse investimento, eu acho que está mais garantido os nossos frutos, né? Hoje mesmo eu postei que é uma coisa que dá trabalho, a gente vai conversar um pouco aqui também, mas dá trabalho investir, dá trabalho educar, dá trabalho passar valores, mas é só a gente pensar o trabalho que dá também, a falta deles, né? Então, acaba que todo mundo paga um preço, né? É igual uma casa em construção, a gente tem que tomar todo o cuidado ali enquanto ela está sendo construída, enquanto a gente está fazendo, né, todos os detalhes ali, porque a manutenção depois é mais tranquila do que fazer a coisa de mal feita e depois ter que ficar consertando grandes erros aí, né, gera um problema muito maior. E traz sofrimento para todo mundo, né? Sofrimentos que poderiam ter sido evitados, com certeza, né? Claro. Porque, assim, não são todas as pessoas que vão ter oportunidade de entrar num processo terapêutico ou ter alguma pessoa para depois mostrar que tem outras formas de resolver as coisas, né? De adquirir outros valores, pensar de uma forma diferente. Então, a gente vê no nosso dia a dia, né? Quantas vezes nós mesmos, com todos os empenhos que a gente tem, o tanto que ainda é penoso para a gente, o tanto que a gente mata o leão todos os dias para a gente poder ser fiel àquilo que a gente se propõe, né? Como mudança, né? Então, se puder evitar isso, eu acho que é ótimo. Eu acho que essa é uma das funções da família, principalmente, né? Entre educadores, todos profissionais, mas a família, ela é estruturante, né? Com certeza. Ela tem um lugar que ela é insubstituível, né? Claro. Oi, dona Tânia, um beijo, viu? Saudade também. Seja bem-vinda. Gente, sejam bem-vindos quem chegou por agora. Eu sou Jaqueline Maia, estou com a Cida Lopes aqui. A gente vai falar um pouquinho dessas questões da adolescência, como é que os pais podem ser ajudados e o que vocês podem fazer em relação a essa nova fase. A gente começa com perguntas ou você quer dar uma introdução, algo em relação ao tema? Olha, eu acho que tem uma frase que eu sempre falo nos meus cursos que eu acho que ela é fantástica e ela resume bem o que a gente está vivendo, né? Nós somos a última geração de filhos que teve medo dos pais e a primeira geração de pais que tem medo dos filhos. Eu acho que é uma mudança muito grande dentro dessa realidade, né, que a gente está vivendo hoje, né? Estamos todos perdidos, os pais estão perdidos, os meninos estão perdidos, os adolescentes estão perdidos. E eu acho que tem essa mudança toda que aconteceu pelo desejo de, muitas vezes, esse filho não passar o que nós passamos em termos de privação, de limites, que não é a questão do limite, a gente vai falar sobre isso, o tanto que é importante isso ter limite, mas muitas vezes foi o sentimento de ser injustiçado, de ter uma relação muito de autoridade, que você não tinha voz. Então, eu acho que nós abrimos demais em função disso. Eu quero que meu filho seja muito mais feliz do que eu fui. E eu acho que aí nós perdemos a possibilidade também, tiramos o limite fora da educação. E eu acho que aí a gente está pagando. Eu falo que
É um bolo que a gente sonhava, né? Aquele da vitrine que a gente imaginava, o que eu gostaria, e esse bolo desandou. Não está dando muito bem o resultado que a gente estava esperando. Né? Então, é um processo de aprendizado, porque mudar valores a gente não muda de um dia para o outro. Né? Claro. Então, eu acho que está todo mundo aprendendo. Né? Os pais estão aprendendo, os filhos estão aprendendo, então é um momento de reconstrução, né? Para todo mundo. Né? Então, eu acho que qual que me fala as perguntas, porque eu acho que aí a gente atende mais a necessidade a demanda do que está todo mundo passando aperto, né? Então, tem uma pergunta aqui, ó. Meu filho vai sair com os amigos para o shopping. Tenho medo de ser negligente e soltar demais, mas também de segurar demais. Como equilibrar isso? Tá. Então, aí a gente está falando um pouco do limite, né? Porque onde que começou, gente? Aonde que entrou a questão da adolescência no lugar que ela está sendo ocupada hoje? Né? Eu acho que foi a partir do Estatuto da Criança e Adolescente que a criança entrou como uma pessoa importante na família, né? Porque, assim, eu sou, né, em comparação com você e várias pessoas que estão nos assistindo, eu sou de uma geração que a gente não tinha voz, né? A gente tinha os pais como referência, a gente tinha muito mais, a família era muito maior. Eu, por exemplo, eu sou de uma família de 7 filhos, 5 mulheres e 2 homens, eu sou praticamente a caçula, porque meu irmão nasceu, já tinha 11 anos, minha mãe teve 6 filhos direto. Então, e a gente tinha quintal, a gente tinha rua. Então, a gente tinha... Minha mãe nunca trabalhou fora, ela trabalhava em casa e criava algumas coisas, costurava, fazia algumas coisas, mas assim, ela nunca foi para a rua. Então, a gente tinha essa referência. E os irmãos mais velhos também cuidavam dos irmãos mais novos, né? Então, assim, os pais, e principalmente o pai, tinham um lugar privilegiado. Então, o maior bife era dele, a melhor carne era dele. Pelo menos estou falando da minha família e de várias pessoas que eu conhecia na minha época. Sim. E aí, eu acho que o ponto era... a gente tinha, principalmente nós mulheres, né? Porque a educação para menino e menina sempre teve uma diferença, mas principalmente para nós mulheres, a nossa educação foi muito mais rigorosa em termos do proibido, do que você pode fazer, do que você não pode fazer, da questão de namoro, da questão da virgindade, da questão da sexualidade, que para o menino era muito mais solta. Então, e o que a gente imaginava? O que a gente ouvia? Que a gente tinha um monte de proibições, tinha um monte de limites, que isso era privilégio do adulto. Então, a gente sonhava, porque eu quero crescer, porque eu vou conseguir isso. O que fazia a gente sair de casa? Eu de Divinópolis, né, que é pertinho daqui de Belo Horizonte, fui a primeira que vim para Belo Horizonte para poder estudar, porque eu queria fazer psicologia. E o que eu queria? Eu queria minha liberdade. Tanto a liberdade financeira, como a liberdade sexual. Então, era uma coisa que eu tinha um desejo. Isso me fazia querer estudar, isso me fazia querer trabalhar, isso me fazia ter sonhos. De poder ter esse tipo, conquistar essas coisas que para mim eram proibidas. Então, hoje, quando os meninos, eles têm a criança, ela começou a ser o centro da casa. E ser criança é bom, porque antes de ser criança a gente era muito privado. Hoje eu vejo, porque eu trabalho muito em escola, eu dou muito treinamento para professores, eu faço muito palestra, e eu vejo os pais fazendo perguntas básicas disso. Quando que eu deixo meu filho sair? Como que eu falo para ele não? Se eu posso tomar banho? Se eu posso dar beijinho de selinho? Se eu posso fazer isso? São coisas básicas.
E de onde que vem? Eu não estou aqui para colocar mais culpa nos pais, porque todo mundo já está se culpando. Mas a gente tem que pensar que tem uma mudança e que falta uma referência nossa como pais. Nós somos as referências para os nossos filhos, independente da gente desejar e fazer de tudo para eles poderem ser felizes. Mas nós temos um papel como pais, né? Então, esse limite, ele tem que ser dado pelos pais. Eu atendo o meu público, como assim, 90% é dentro da área da sexologia, então eu não atendo muitas vezes a criança. Eu tenho contato com a criança nas escolas, em projetos que eu faço. Já trabalhei muito com criança, mas agora praticamente eu trabalho de adolescente para cima. E os adolescentes me falam: meu pai me soltou demais, meus pais me soltaram demais. E os pais muitas vezes dão essa liberdade, achando que eles vão ser super legais, caindo na manipulação do adolescente, porque ele também fala: você é o único que não deixa, todo mundo na minha sala vai, só eu que não vou. E aí o pai acaba amolecendo para ele continuar sendo legal, para ele continuar ficando bem na fita, para ele não traumatizar esse adolescente, essa criança. E aí, muitas vezes, esse adolescente encara essa facilidade toda como assim? Meu pai não está nem aí para mim, tanto faz. Porque, gente, nós só cuidamos daquilo que é importante para a gente. Então, deixar o filho totalmente solto, o que parece que está super legal, mas o filho encara isso como: eu não faço diferença. Para mim, eu acho que tanto faz eu estar aqui dentro como não, tanto faz eu chegar 2 horas da manhã, 1 hora ou meia-noite, não tem problema. Então, isso nós como pais, a gente tem que pensar que o limite, ele dá segurança. O que a gente tinha de tristeza ou de revolta não era questão do limite, era questão do autoritarismo. Era questão de ter combinado e, de repente, por um mau humor, não, você não vai mais sem nenhuma explicação. Não era o acordo. Não era você falar: olha, você vai chegar, vamos combinar e você volta tal hora. Não. Era porque não tinha muita coerência nisso. Então, eu acho que o limite, ele é essencial. E os meninos pedem limite. Eles pedem, porque eles precisam de um limite até para transgredir, gente. Até para eles conquistar tudo de mão dada. Esses mesmos vão conquistar o quê? Que falta que eles vão ter? Se não tem falta, não tem desejo. Então, tá tudo muito misturado. Com o desejo de dar o melhor para os filhos, a gente acaba privando esse filho de construir o próprio desejo dele, né? Então, eu acho que é uma coisa... É difícil para os pais, com certeza. É muito difícil. Mas é possível. É possível a gente aprender. É possível a gente ficar mais atento, né? Eu acho legal de equilibrar a firmeza com a gentileza. Sim, né? sim. Essa questão de, ok, de ter um limite e de ter uma autoridade, que as pessoas confundem com autoritarismo, né, Cida? Porque tem pais que são tão rígidos que até as coisas básicas ele pede o filho também. E isso acaba também, por um lado, pelo outro lado extremo, a criança fica tão presa que até as coisas que ela deveria aprender, que são necessárias para ela, para a sobrevivência, fica, ela não faz, ela não consegue. Né? Então, esse equilíbrio aí é o essencial. Eu sempre falo para os pais, assim, elegem o que é prioridade para vocês e soltam o resto. Porque, assim, é característica, a gente tem que pensar na questão. Eu acho a adolescência fantástica. As minhas filhas já estão maiores, eu já tenho até netos, né? Mas, para mim, foi um momento mágico. Por quê? Porque foi uma descoberta junto. É gostoso você ver, é um privilégio você ver a sua filha, eu tenho 2 filhas, desabrochar.
eu tive o privilégio, eu tenho certeza que elas fizeram um monte de coisa que elas não me contaram. Mas eu tive o privilégio de saber que elas sabiam e elas confiavam em mim, que elas poderiam me contar o que elas quisessem. Então, ao invés de falar, meu Deus, meu filho está chegando na adolescência, ai, que trabalho, que vontade de pular, não, o contrário. É uma possibilidade de você reviver tantas coisas. E eu acho que o filho, ele também tem essa função de nos fazer nos reinventarmos de novo. Para a gente sair de ser dono da verdade, da gente descobrir o que é que está sendo, o que é que está acontecendo no mundo, né? A Leila primeiro falou uma frase que eu acho super legal, que assim, em relação à verdade, a gente tem que ser inquilino, a gente não pode ser dono. E o filho, ele nos dá essa possibilidade de mostrar esse mundo novo, do que é que está acontecendo. Então, eu acho que é um privilégio a gente poder viver essa adolescência junto, né? Eu acho que é um privilégio para a gente. Aí tem uma mãe falando, sou separada e moro com minha mãe, estou tendo muita dificuldade, e a pergunta saiu. Como e através dessa relação. Eu acredito que o diálogo é muito importante, acima de tudo. Eu acho que tem certas coisas que o menino tem que saber que o pai é que vai dar, o pai e a mãe que vai dar a palavra final, mas o acordo eu acho que é o caminho mais fácil, mais seguro para as coisas acontecerem da melhor forma. Agora, eu acredito também que isso é uma coisa que é construída, né? A gente pensar sobre a questão da sexualidade ou sobre a questão do vínculo, desde que essa criança está dentro da nossa barriga, né? Desde a gestação ou quando ela é adotada, independente da forma que os nossos filhos chegam, né, para a gente, eu acho que o vínculo é desde pequenininho. Porque é característica da adolescência tirar o lugar, né, o lugar da mãe e do pai, daquele lugar ideal, e ir para a turma, porque eles estão saindo. Por isso que eu falo, a gente estuda para tantas coisas, mas acaba não estudando para criar nossos filhos, acaba não estudando para a gente se relacionar, acaba não estudando para a gente saber como que a gente se relaciona melhor com as pessoas que nós escolhemos. A gente acha que o amor está garantido, só porque que eu amo, a gente vai tirar de letra tudo. Não vai, não é por aí, né? Então, o vínculo, ele é construído desde pequeno. Ah, Cida, mas então eu não tive esse vínculo com meu filho e agora está perdido? Não, porque senão a gente não trabalhava na área que a gente trabalha, né? Eu acho que qualquer época é possibilidade da gente rever, da gente reatar, da gente reconstruir, mas com certeza, se isso foi construído ao longo da vida, a adolescência ela está garantida, né? Mesmo esse filho afastando, porque é importante esse filho afastar, mas ele sabe que ele tem um porto seguro, ele sabe que ele tem uma pessoa com quem ele pode contar, inclusive até para ele poder conviver com as instabilidades e as descobertas que ele tem, né? Então eu acho que é essencial, eu acho que nós nos tornamos humanos pelo vínculo. E o vínculo, ele se faz pelo afeto. E o afeto não é só afeto bonitinho, não, gente. Não é só o carinho, o amor, não são só as virtudes que a gente gostaria de ter, não. São todos os sentimentos que a gente tem. Porque a nossa relação é construída assim, né? Tem a raiva, tem a inveja, tem a vontade de devolver e depois de trazer de volta. Tem todos os sentimentos que estão presentes na gente. Então, acho que quanto mais transparente, mais verdadeira for essa construção dessa relação, eu acho que mais fácil vai ser a passagem da adolescência, tanto para os filhos como para os pais. Claro. O Daniel está perguntando... Um monte de gente que eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Obrigado por vocês estarem aqui.
O Daniel está perguntando como os limites devem ser colocados. É imposto? A criança deve participar das decisões? E quando a criança não concorda? Eu também acredito que... pode falar. Eu acho que sim, que deve participar das decisões, mas cabe aos pais, no caso de uma discordância, saber o que a criança quer e o que ela necessita, e optar pelo que ela... qual é a necessidade dela, porque tem pais que querem tanto satisfazer a vontade dos filhos que eles deixam as necessidades de lado e colocam as vontades. E com isso a criança, ela acaba que ela tem tudo ali na mão e aí falta a questão do limite, é justamente nesse ponto aí. Então, para o pai não deixar a criança frustrada, quer entregar tudo, quer dar tudo do jeito que ela quer, talvez porque lá, quando ele quis, ele não teve, né? E aí perde-se essa questão do limite aí. Sim. Olha, eu acredito que o desejo ele vem da falta. Eu acho que ter esse acordo com a criança, eu acho que é importante. Agora, tem certas coisas que não tem acordo. É igual, por exemplo, assim, não tem acordo de se a criança vai ou não vai querer tomar uma vacina. Ela pode escolher qual lado do braço ou qual lado do bumbum que ela vai querer, mas ela vai tomar. Claro. Então, e nós temos que saber que, gente, a criança ela tem o direito de ter os direitos, mas ela tem que dar conta da consequência para todas as idades. Se a criança, com 3 anos, ela dá conta, cognitivamente ou em termos de maturidade, ela dá conta de fazer isso, ela tem que dar conta de arcar com aquilo. Ela dá conta de tirar todos os brinquedos, então ela tem que dar conta de guardar todos os brinquedos. Porque senão fica essa referência de eu só quero. Gente, desejar, nós podemos desejar todos. Agora, o que a gente vai ter é outra coisa. Então, ela pode pedir todos os brinquedos do mundo, ela pode pedir todas as comidas, ela pode querer dormir até assistir televisão e mexer com joguinhos. Ela pode querer tudo. Agora, ela vai fazer o que pode ser feito. O que é melhor para ela ser feito. Então, aí entra o acordo. Como que é? Qual que é o tempo? E tem certas coisas que a gente tem que colocar. Porque não tem acordo. A escola, porque nós temos que educar nossos filhos para eles serem adequados socialmente. Porque tudo tem limite, gente. Eu amo o que eu faço, mas eu queria, muitas vezes, numa tarde, ficar aqui em casa comendo pipoca, vendo filme. E eu vou trabalhar. E não é por causa disso que eu vou deixar de gostar do que eu quero. A escola é legal, mas não são todos os dias que o menino vão pulando para a escola todos felizes, mas ele vai ter que ir. E ele vai ter que ir dentro do horário que o portão abre e sair na hora que o portão fecha, a não ser que aconteça alguma coisa. Então, nós temos que colocar essa criança dentro de um mundo que é real. Porque não adianta você oferecer e dar todas as coisas dentro da sua casa para ele não ficar feliz, e ele vai ser traído ali fora, porque você não vai poder ser replicado e nem é bom, porque é o contrário. Quanto mais os meninos têm, mais eles querem. Se eles não sonham, se eles não têm que esperar, se eles não almejam, como que uma criança ou um adolescente vai fazer projeto a curto, a médio e a longo prazo? Olha o tanto que nós temos que estudar para a gente dar conta de começar a ter retorno daquilo em termos profissional para você. Então, hoje, com todo o mediatismo que nós temos, que os meninos dão conta de esperar um final de semana para comer uma pizza, para ganhar o presente, e que vai numa padaria e sempre volta com um presentinho. Então, todas essas coisas a gente acaba achando que a gente está dando uma prova de amor para eles, mas a gente não está trabalhando com eles a possibilidade da espera, de conviver com uma ansiedade, de conviver com a frustração, de dar lugar para o outro, de saber que é aniversário do irmão, então é ele que vai ganhar presente, porque o aniversário é dele, você vai ter que esperar o seu.
né? Então, todo mundo vai contornando, porque parece que hoje a criança é tão frágil e que ela não pode passar por essas coisas. E a superproteção é uma forma declarada ou implícita de você falar para o outro que ele não tem capacidade daquilo, né? Então, muitas vezes eu brinco, os pais muitas vezes ficam assustados, que muitas vezes o amor ele pode ser muito perigoso. Porque o amor, né, encapado e em papel de presente com laço de fita, fica parecendo que você está dando o melhor para aquela pessoa. E muitas vezes a forma de amor é você falar não. A forma de amor é você deixar ele triste, para ele saber que a tristeza faz parte da vida. Sim. E que pronto. E que ele vai ter que passar por isso. E que depois, né, por causa disso que você está gostando menos dele, ele só vai ter que esperar, porque você também espera. Isso faz parte da nossa vida, nós não temos tudo. E não é bom ter tudo. É bom a gente valorizar aquilo que a gente tem. É bom valorizar aquilo que a gente já conquistou. E o valor que a gente dá é se isso deu trabalho para a gente também. Porque senão é tudo muito descartável, né? Então, é importante. É importante. E os meninos sabem. Eles sabem. Gente, não caia nessa conversa. Não caia nessa conversa que só você que não deixa. Que todos os pais são super legais, só você que não está me deixando ir nesse aniversário. Coloca horário. Né? Eu já estou pulando para outras coisas. Mas coloca horário. Liberdade é conquistada, não é dada. A criança tem que saber, o adolescente tem que saber que ele está fazendo por merecer aquilo. E ele tem que esperar. Então, para cada idade, que hora que ele vai chegar? Que hora que ele vai sair? Os pais acham que o menino entrou na adolescência, eles já ficaram adultos. Não. Ainda precisa, mais do que nunca, porque é na adolescência que eles vão aprender a fazer escolha, que eles vão ter que arcar com as escolhas deles. E é importantíssimo estar perto. Então, eu brinco muito que assim, filho é igual sexo, dá prazer, mas dá trabalho. E a gente tem que ficar perto. Tem que ficar perto. É para levar, isso vale para menina e vale para menino, gente. Vai para a festa, vai levar, vai buscar. Filho que sabe que pai vai buscar, o comportamento é diferente. Então, eu estou dando de bandeja para vocês. É difícil, mas eu já coloquei relógio para despertar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, meia-noite, punha uma roupa em cima do pijama e ia buscar. Por quê? Porque isso dá segurança. Reveza com os amigos. Quer outra coisa para aumentar o vínculo? Abre a porta da sua casa para os amigos dos seus filhos. Você, muitas vezes, tem adolescente que fala demais, tem adolescente que não fala nada. Então, tem adolescente que é monossílabo, né? Fala sim, não, foi bom, tá bom, foi joia, e aí pronto, acabou. Na hora que você buscar, seu filho fica caladinho. Isso eu falo nas palestras para os pais. Faz de conta que você é motorista, fica caladinho. Que eles esquecem que você está lá e eles vão falar de tudo que aconteceu na festa. Você vai saber quem vomitou, quem beijou, quem aprontou. E aí, isso é uma forma de você ficar perto deles. É uma forma de você saber. Traz, fica amigo dos amigos dele. Deixa ele fazer churrasco dentro de casa. Convida os pais dos amigos dele. Porque é isso. Nós temos um tempo de validade da gente ficar em primeiro lugar na fila. Na adolescência, a turma que entra, não dá para competir. Mas se você ficar perto, você com certeza você está acompanhando. O seu vínculo está garantido. Tem uma frase super legal que fala assim: quando eu tinha 14 anos, eu achava que meus pais não sabiam de nada. Depois eu fiquei impressionado o tanto que eles aprenderam em 6 anos, quando eu fiz 21 anos. Então, o que mudou? Aos 21 anos, o olhar para o pai é diferente. O olhar para a mãe, o olhar para o ouvido que é escutado é diferente. Por quê? Porque na adolescência, a gente divide a adolescência em 3 fases: a adolescência inicial, a adolescência média e a adolescência final.
Então, a adolescência inicial é de 10 até 13 anos, a adolescência média é de 13 a 16, a adolescência final 16 até 20. A Organização Mundial de Saúde coloca muitas vezes a adolescência hoje até 30 anos. Por quê? Porque o que é? Uma pessoa é adulta, ela tem que saber amar e trabalhar, né? Isso Freud já falava. Que a gente, como ser humano, os nossos grandes desafios é a gente saber amar e a gente dar conta de trabalhar, a gente dá conta de sustentar. Então, se hoje os meninos trabalham, se hoje os meninos estudam, quer dizer, e só a graduação não é suficiente, tem que fazer pós-graduação, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, enquanto isso está sendo sustentado pelos pais, continua sendo adolescentes, né? Porque não tem uma independência. Então, é importantíssimo esse filho saber que ele vai ter um tempo, que ele vai ter um caminho que ele vai ser feito e que ele pode contar para a gente isso, com a gente. Isso é maravilhoso, né? E eu acho que é um privilégio tanto para a gente como para eles, né? Bom, parece que agora são 8h34. Eu queria saber de quem está na live com a gente, se a gente estende mais um pouquinho para mais uma pergunta. Se tiver, dá um joinha aí, se vocês continuarem com a gente. Tem tanta gente. Não, gente, que saudade de vocês. Obrigada pelo carinho que vocês estão falando. Isso, para mim, eu fico muito feliz, assim, eu me sinto privilegiada de poder trabalhar com o que eu trabalho, porque eu tenho muita paixão e eu acho que para mim é um privilégio saber, porque eu acho que todo mundo que participa, né, não é porque não sabe, é porque quer ser melhor, quer acertar mais. Então, eu fico super feliz de vocês estarem aqui para a gente poder compartilhar, né? Legal. Então, a gente vai fazer mais uma pergunta. É a respeito de uma adolescente, uma menina. Minha filha está com vergonha de mim quando eu estou com ela perto dos amiguinhos dela. Aí ela está perguntando por quê? O que acontece? Porque de repente ela é criança, né? Porque assim, o que eu estava falando agora, né? Olha, a adolescência média, que é entre 13 e 16 anos, é o momento de maior conflito, porque é o momento onde que tanto a menina como o menino vão querer se mostrar como adulto. Então, e a turma entra de sola, com certeza. Aí, o que acontece? Aquele tratamento que normalmente a gente tinha, né, quando a gente recebia os bilhetinhos, quando a gente... que a mamãe era a pessoa mais importante do mundo, que meu pai era o herói, que tudo que eu fazia eu queria mostrar para a mamãe, tudo que eu fazia eu queria mostrar para o meu pai. E aí, na hora que chega na adolescência, é quase de uma noite para o dia, eles pegam a gente lá do primeiro lugar e colocam a gente lá para o último. E aí, já muitas vezes, não são todos, mas a grande maioria, já fica com vergonha. Já, tudo, você que era uma rainha, na mais baranga, né? Aí o jeito que você ri, o jeito que você se veste, o jeito que você dança, tudo muitas vezes é colocado como uma coisa assim, que você fosse a pessoa mais ridícula do mundo. Qual é a função disso, gente? É por quê? Porque se eu não desmistificar esse pai maravilhoso, se eu não desmistificar essa mãe perfeita, eu não vou acreditar que eu vou dar conta de superá-los. Porque tem gente, a adolescência ela serve para isso. A adolescência ela deixa da fase da gente ser criança para a gente poder ser adulto. E se nós estamos saindo de uma fase que os pais, né? Estou falando dos pais porque são assim as maiores referências, mas pode ser o tio, pode ser a pessoa com quem que foi criado, né? Que essa criança foi criada. Se essa pessoa é aquela referência que explicava tudo, que sabia tudo, que me coordenava, me falava o que eu podia, o que eu não podia fazer, que me mostrou o que é certo, o que é errado,
Quem sou eu para eu poder competir com essa pessoa? Então, a adolescência serve para você descobrir que o seu pai, que era super-herói e que fazia um monte de coisa, e que sua mãe fazia doces maravilhosos, dava todas as respostas, não deixava você passar fome, dava vida para você, ela também tem medo, ela também tem insegurança, ele também tem fraqueza, ele também não sabe de tudo. Por quê? Porque só assim eu vou acreditar que eu também tenho capacidade. Então, para mim, a rebeldia da adolescência, a transgressão da adolescência, ela tem uma função de você acreditar que você também tem a possibilidade de ser igual ou maior do que seu pai. Porque eu acho que todos os filhos deveriam superar os pais, porque tem outros recursos, está em outra época. E a gente vê que isso não está garantido. Quantas vezes a gente vê, eu tenho, por exemplo, casais que são casados, que têm filhos, e que tudo que faz pede permissão para o pai e para a mãe ainda. Já está com a família montada, mas não dá conta de fazer nada sem o consentimento ainda da mamãe e do papai. Qualquer que for coisa, eles desestabilizam. E vale para a menina, vale para a mulher e vale para o homem. Uhum. Então, não superou. Então, a adolescência é você tirar um pouquinho esse lugar de ideal para depois você voltar e encarar com uma relação mais igualitária, mais de igual para igual, porque eu me tornei adulto e meu pai é adulto. Eu sou uma mulher e minha mãe também é mulher. Até para fazer o corte, até para você fazer a faxina. Porque quando a gente era criança, a gente obedecia pelo amor e pelo medo. Agora, depois de adulto, nós temos que fazer essa faxina. E essa faxina é feita na adolescência. Peraí, deixa eu ver o que serviu para minha mãe e que serviu. Eu quero só esse pedacinho. Isso é uma analogia que eu falo com os pais quando eu trabalho com adolescência e com os filhos também, quando eu recebo adolescente. Você está chegando aqui com a mala sem alça, sem roda, com tudo que foi significativo para você, de todas as pessoas que passaram na sua vida. Agora, é lógico que os pais têm um papel importantíssimo nisso. Agora, nós vamos fazer uma faxina. O que é que serviu? O que você quer disso que você escutou da sua mãe? O que você quer disso que você escutou do seu pai, da sua professora, da sua avó, de todo mundo que passou na sua vida? E o que é que você vai criar para você? É sair do banco de passageiro para o banco de motorista. Agora você vai criar a sua história. Então é por isso. Não precisa achar que ela deixou de gostar de você. Mas muitas vezes é uma forma de falar assim: mamãe, calma. Agora é a minha turma que ela é mais importante. Agora, isso eu falo com os adolescentes. A adolescência não precisa ser sinal de agressividade e de falta de educação. Não. Você não precisa de concordar com tudo. Mas você pode argumentar. Nós vamos aprender o diálogo, a gente vai aprender a argumentar, a gente vai aprender a questionar. É na adolescência. E isso vai determinar o adulto que eu vou ser. Então, não fica preocupado. Agora, uma coisa que também eu falo com os pais é o seguinte, que muitas vezes eles se assustam com esses filhos crescendo, eles perdendo esse controle. E muitas vezes fica com um comportamento infantilizado. Ainda chama de apelidinho, ainda põe muito diminutivo, ainda muda o tom de voz, ainda faz aquelas perguntas que os meninos mais detestam. Ai, já tem namoradinha, já fez isso, já fica... Então, e muitas vezes o que o adolescente quer? O adolescente quer se sentir adulto. Então, muitas vezes muitas vezes os meninos também afastam, porque eles estão tendo um tratamento ainda muito infantilizado. Então, presta atenção no tipo de vocabulário que você usa, no tipo de brincadeira que você faz, que é uma forma de você querer, porque a adolescência é marcada por perdas, né? Perdas dos pais e perda dos filhos. É uma outra, a relação vai mudar, a relação está mudando, né? Então, não tem uma receitinha pronta, quem dera se tivesse, mas não tem uma receitinha pronta, né? Então, e cada família tem a sua estrutura.
cada relação ela é individual. Cada pai sabe o filho que tem, cada filho sabe o pai que tem. Então, a gente, como profissional, a gente tenta dar, não falo dicas, mas tenta mostrar outras alternativas, porque com certeza isso pode clarear e pode ajudar na relação, né? Mas fala, outra coisa que eu acho importante, fala do sentimento que você está sentindo, ao invés de só reclamar, fala, minha filha, eu estou sentindo isso. Fala na primeira pessoa. Não fala que você está assim, não. Fala do seu sentimento. Não estou garantindo que ela vai correr e te dar um abraço enorme, não. Mas com certeza ela vai saber o que é que isso está significando para você. Eu acho que isso já é um bom começo da história. Legal. Será que dá tempo de mais uma? Vamos. Estou notando que meu filho tem mudado de comportamento, está falando palavrões, xingando muito. Quando questiono, ele diz que é para se encaixar nos grupos. Como é que eu posso orientá-lo? É um desafio, né? A questão da sexualidade é um desafio, né? É um desafio para os pais, um desafio para os meninos, né? E aí é isso, a gente perde esse controle, né? Porque assim, o palavrão, primeiro, o palavrão ele existe porque a gente não fala de sexualidade de uma forma natural. Se a gente pudesse falar de pênis e de vagina e mostrar, e explicar e falar dessa função, não precisava ter apelido. Porque não tem apelido para cotovelo, não tem apelido para joelho, não tem apelido para um monte de coisa, né? Então, se a gente pensar, todas as piadas, ou quase todas as piadas, ou não tem nenhuma ação que a gente faça no nosso dia a dia que tem tantas piadas e tantos casos como é a questão da relação sexual. Não tem nenhum órgão no nosso corpo que tem tanto apelido como tem a vulva e pênis e o aparelho, né, externo. Então, os palavrões, as piadas, é uma forma de falar, estou precisando falar sobre isso. E é lógico, se a adolescência é a questão da transgressão, porque isso faz parte da infância. Na hora que a menina descobre a diferença de pênis e de vagina, é comum a criança pequenininha ficar falando de bumbum, de cocô, de pum, de um monte de coisa. Por quê? Porque é uma forma de familiarizar com uma coisa que não é tratado natural. Não é tratado na infância e continua não sendo tratado na adolescência. Os pais ainda colocam a educação sexual como um método contraceptivo. Tanto que muitas vezes, quando eles me procuram e falam qual é a idade, que hora que eu vou falar, está todo mundo pensando na adolescência. Então, por que isso vira assunto de primeira linha para os adolescentes? Porque eu não tenho que mostrar que eu sou grande? Eu não tenho que mostrar que eu já sou adulto? Então, não tem nada. Quais são os desafios que a adolescência tem? Ela é escolha profissional, é independência financeira e é sexualidade. Então, é aonde que nós vamos? E aonde que não é uma das funções é transgredir? Não é falar para o meu pai, falar, olha, eu não preciso de você, não te obedeço mais. E aí é aonde que eles vão provocar mais? É na questão da sexualidade. Então, vai muito... Gente, e o tanto que a gente fala e que muitas vezes a gente não dá conta de escutar os filhos. Vai num campo de futebol, vai numa brincadeira, vai a gente mesmo, que tipo de vocabulário que a gente xinga ou humilha outra pessoa quando a gente é cortado na rua por um carro. Então, o palavrão ele faz parte. Tem famílias que é mais, tem famílias que é menos. Agora, isso é característica da adolescência por isso. Porque além deles quererem mostrar que eles são maiores, é uma das formas que ele tem de falar, olha como que eu sou. Agora, como falar para esse adolescente? Porque tem isso, a turma dita a lei. E aí vai muito da turma que esse menino trata, aonde que ele está convivendo. Então, e tem muitos meninos que se agridem, porque você está falando de palavrão, mas entra a questão da relação sexual,
tem muitos meninos e meninas que chegam perto de mim e falam, Cida, eu não quero ser virgem, eu não quero nem saber com quem que eu vou transar, eu só não quero ser virgem, porque agora a virgindade virou doença. Então, é tanta coisa que está envolvida, e o palavrão é o menor do que os meninos têm colocado como repertório e possibilidades para acessar essa sexualidade. Então, aonde que a gente prende? Aonde que a gente prende? É no vínculo, gente. E muitas vezes talvez através daí. Eu tive uma mãe que foi tão especial que depois que a gente estava conversando, acho que foi depois de uma palestra que eu fiz, ela virou para mim, foi no consultório, até para uma orientação mesmo, e falou assim, Cida, mas minha filha não quer conversar comigo. E aí eu falei, olha, tem que ver qual é a forma que você vai chegar perto dela. Porque, gente, se não construiu esse diálogo durante a vida, não vai ser na adolescência agora que você vai virar para ela e falar assim, agora, meu bem, eu quero que você se sinta a melhor amiga, porque a mamãe quer saber de tudo que você vai fazer. Ô, bem, sem chance. Pode ter, mas eu acho difícil. Porque eles precisam dessa turma, né? Agora, essa mãe eu achei super legal, porque ela falou assim, Cida, qual que foi a ideia? Eu estava no carro com 3 meninas. Uma tinha 13 anos, a outra tinha 11, a outra tinha 9. E ela começou a falar de sexualidade e as meninas, não, mãe, não quero falar. Porque ela nunca tinha falado isso durante a infância. Aí, de repente, quis falar. Uhum. Aí ela falou, como que eu vou pegar? Como é que eu vou fazer para eu pegar essas meninas? E aí ela falou, já sei. Aí ela numa hora que ela estava levando as meninas para a escola, ela perguntou para as meninas, ô gente, quais os apelidos, vocês que já estão aí com as turminhas, quais os apelidos que vocês já estão conhecendo e ouvindo de pênis e de vagina e de bunda, por exemplo? E as meninas começaram a rir, começaram a falar, e foi por essa porta que ela conseguiu. Foi através de palavrão que ela falou, ai gente, eu posso falar isso com minha mãe? Porque muitas vezes a gente coloca a sexualidade como uma coisa dentro de uma caixinha, cheia das regrazinhas, e muitas vezes não vai ser aí que você vai conseguir conquistar o vínculo do seu filho. Não vai ser pelos termos técnicos, científicos, etc. Porque não é assim que eles conversam com a turma. E não é assim que a gente conversa na nossa intimidade. Então, tira esse modelo de pai, né? Pensa, questione, assim, como que eu vou chegar para esse filho ter a liberdade de saber que eu não vou recriminá-lo. Não é que você tem que concordar com tudo, mas que você vai acolher na insegurança dele, nos medos dele, nas necessidades dele. Então, eu acho que eu bato nessa tecla. Pense no que você pode fazer para esse vínculo ser preservado. O que você pode fazer para o seu filho saber, eu posso contar com ele. Eu sei, mesmo eu estando distante, mesmo agora eu estando mais longe, eu sei com quem que eu posso contar na hora que eu precisar. Eu acho que isso é o mais importante que a gente pode deixar. Porque é isso que vai fazer a nossa relação ter significado, né? Com certeza. Legal. Não vai dar tempo de fazer outra, a gente vai ter que encerrar, Cida. Quero te agradecer muito, né, por essa participação aqui. Eu acho que todos aqui gostaram bastante. Fala um pouquinho, reforça um pouquinho a respeito do seu curso lá, do seu site também, quem quiser, né, te seguir no Instagram e fazer algum curso. Olha, vou mostrar, porque esse aqui é meu livro, que é Soltando os Grilos, ele chama Soltando os Grilos, porque normalmente quase todo mundo que trabalha com educação sexual trabalha dessa forma. Pede os meninos para escreverem perguntas e aí vai respondendo. Então, ele chama Soltando os Grilos, porque ele é feito de várias perguntas que os adolescentes fizeram e fazem até hoje, né? E aí eles colocam na caixinha e a minha caixinha chama Caixa de Grilos. Então, por isso que ele chama Soltando os Grilos. Eu recomendo porque...
Qual que esse livro aí serve para todas as idades na adolescência? Todas. Aqui tem Legal. perguntas de criança de 6, 5 anos até 12, 13 anos. E assim, eu falo para os pais. Normalmente os meus livros eu vendo pelo site. Meu site é www.cidalopes.com.br. E aí eu falo para os pais, compra, leia. E se você tiver o privilégio do seu filho querer ler o livro com você, eu acho que vai ser assim, um marco para a vida inteira, tanto para você como para eles. Eu tenho outros dois, que eu trabalho a questão do pensamento, que eu acho que é esse, quem pensa seus males espanta, e esse sem óculos para ver melhor. É uma forma de ensinar a criança ou adolescente a pensar além daquilo que ele pensa, a não considerar tudo que ele pensa como verdade, e eu acho isso muito legal, porque na adolescência ele precisa ter criar essa maturidade de não acreditar em tudo que ele escuta, inclusive da própria turma, para ele não ser escravo, né? E não fazer coisa que para ele está sendo uma agressão só para ele poder ser aceito. Então, eu acho que é uma forma de ajudar os filhos a terem mais recurso para eles fazerem melhores escolhas.